MotoGP já tem a sua primeira moto para 2025. A Trackhouse abriu as cortinas nesta terça-feira e revelou ao mundo as motos da Aprilia com que ela vai competir na temporada 2025. E ó, tem uma mudança grande aí de layout. No ano passado eles estrearam primeiro com uma pintura que fazia referência a uma moto utilizada lá atrás pelo Nick Hayden, que tinha as cores da bandeira dos Estados Unidos. Depois, ao longo da temporada, eles mudaram para um segundo layout, que era uma pintura ali com azul e prata, que era uma pintura bem bonita. Mas agora eles vieram com uma proposta completamente diferente. De acordo com a explicação deles, é uma ideia que os coloca mais próximos da marca Trackhouse. É uma pintura azul clarinha, mais ou menos, né? Não é clarinho, clarinho, mas é um claro. E aí tem alguns detalhes em amarelo e cinza. Eu particularmente não gostei. Eu gostava mais dos layouts do ano passado. Mas é o que tem para hoje, né? Eles apresentaram esse layout junto com o carro da NASCAR, né? O carro da equipe da NASCAR, que tem basicamente a mesma cor, o mesmo azul e tudo mais. Mas o que eles falaram é que ao longo do ano a gente vai ver algumas mudanças no layout, porque em algumas corridas a gente vai ter pinturas diferentes. Torcendo para ser bonito que nem os do ano passado, não como desse daqui. Uma outra coisa que chamou atenção nesse lançamento foi o fato de não ter patrocinador, praticamente, na carenagem da moto. Tinha algumas marcas estampadas lá, mas a logo que estava mais presente era mesmo a da Trackhouse. Algumas semanas atrás, eles anunciaram uma parceria com a Gulf, que é uma gigante que produz lubrificante, e a gente estava nessa expectativa de que a Gulf fosse ter espaço na carenagem, né? Um espaço grande na carenagem. E não é bem assim. Ela tá ali, mas ela tá só na roda dianteira e no macacão dos pilotos. Pelo menos eu esperava uma presença maior, de repente até com a cor da moto mais relacionada a esse patrocinador, mas não é isso que aconteceu. E a gente não tem outras marcas sendo exibidas ali. Se a gente entrar no site da Trackhouse, pelo menos até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele continua na configuração do ano passado, então a gente não tem muito como tirar uma base de quem são os apoiadores da equipe ou não, porque isso ainda não tá acertado lá. Mas parece que tem uma mudança grande aí nos apoiadores. Em termos de apresentação, eu gosto da ideia de juntar as duas equipes, MotoGP e NASCAR. Por quê? A NASCAR é uma categoria super importante nos Estados Unidos. Pode ser que fora não seja tão valorizada quanto é lá, mas lá dentro é super valorizada. E o grande empenho da MotoGP é para conquistar os Estados Unidos exatamente. Então, a partir do momento que você une a NASCAR com a MotoGP, você meio que ganha uma porta de acesso ao mercado que eles estão acostumados, né? Ao mercado que eles gostam e ao mercado que eles consomem. Então, eu acho importante ter essa união. Mas acho também que podia ter sido feito de uma maneira diferente, né? A apresentação foi feita na sede da equipe em Charlotte, na Carolina do Norte. O evento foi apresentado pelo próprio Justin Marques, que é o fundador, dono da equipe. Não contou com a presença de jornalistas, né? Eles vão fazer coletivas online na terça-feira mesmo com os pilotos e aí só na quarta com os dirigentes, mas não foi o tipo de evento que a gente costuma ver para esses lançamentos, né? Claro que tem algumas diferenças dependendo da equipe. As equipes satélites normalmente fazem coisas um pouco menores, mas a gente costuma ver um processo diferente. Normalmente, pelo menos, recebendo a imprensa. Né? No ano passado, por exemplo, a Pramac foi lançar a moto no Bahrein, na primeira etapa da Fórmula 1. A gente teve. Esse ano a gente vai ter a Gresini lançando em autódromo. Então tem uma certa diferença ali no que cada equipe faz. Mas dessa vez eles lançaram em casa, o que eu acho legal, é bacana que você faça isso perto do seu domicílio, mas podia ter feito de um outro jeito, podia ter sido um pouco mais aberto, que não, né, ainda que não fosse toda a imprensa, a MotoGP tem uma cobertura muito feita por repórteres europeus, provavelmente eles não iriam para lá, mas se você tivesse acesso aos repórteres americanos, já seria uma diferença, né? Já seria um fator ali a se considerar. Mas nada disso aconteceu. Agora, Trackhouse está indo para o segundo ano dela. O que eles pontuaram é que 2024 foi uma temporada de aprendizado. Eles assumiram essa vaga meio de supetão, né? O que o Justin Marks explicou no ano passado é que eles estavam cogitando uma entrada na MotoGP, mas eles estavam pensando nisso para 2025, 2026. Quando a MotoGP teve problemas com a RNF, que foi barrada, né, porque ela não estava cumprindo a parte dela no acordo de participação no campeonato, eles ligaram para ele e falaram assim: quer entrar? E aí ele falou: ah, tá bom, quero.
mas foi aquela coisa de última hora, né? Por exemplo, para ter os funcionários, ele pegou os telefones dos funcionários da RNF, ligou para eles e falou assim: então, seu emprego não existe mais, mas eu tô contratando, você quer trabalhar comigo? E foi assim que ele contratou as pessoas e foi assim que ele montou a equipe, trazendo basicamente todo mundo que estava na RNF para ficar com ele. Depois, eles fizeram um movimento importante que foi a contratação do David Brivio. David Brivio é um cara super bem sucedido no MotoGP. Ele foi, por exemplo, campeão com o Valentino Rossi na Yamaha. Ele foi um dos caras que mais se empenhou nessa negociação para levar o Rossi para a Yamaha. Então ele é um cara que tem muita experiência, que conhece muito daquele paddock e que sabe vencer corrida, que sabe vencer campeonato. Ele também chefiou a Suzuki, foi campeão com o Joan Mir ali. Então é um cara que tem um currículo muito bom e que certamente pode ajudar a equipe nessa fase, que ainda é uma construção, né? A gente está falando de um campeonato que tem algumas equipes ali de décadas e aí uma que estão no segundo ano. Mas para agora é tentar colocar em prática aquilo que eles aprenderam no ano passado e evoluir. Em 2024, eles conseguiram um único pódio com o Miguel Oliveira na corrida sprint na Alemanha, mas fecharam o ano na nona colocação. É claro que eles também foram prejudicados porque o Miguel Oliveira teve uma ausência longa, né, por causa de lesão. E aí eles acabaram correndo com o Lourenço Savadori, que era o piloto de testes da Aprilia, e é claro que isso afeta o resultado. Mas é tentar crescer em relação àquilo que eles fizeram no ano passado. Os dois pilotos vão usar a moto do ano da Aprilia, e isso é uma diferença também em comparação com o ano passado. Na temporada 2024, o Oliveira começou o ano com a mesma moto dos pilotos oficiais, e o Raul tinha uma moto defasada, mas que foi sendo atualizada ao longo da temporada. Dessa vez não. Dessa vez todo mundo, os 4 pilotos ali que estão ligados à Aprilia, tanto os pilotos da equipe oficial de Noale quanto os pilotos da Trackhouse, vão ter a RSGP 2025. Isso é importante também para a Aprilia, né? A gente sabe que a Aprilia vai trabalhar com um novo diretor técnico, Fabiano Stellacchini, que foi muitos anos da Ducati, depois teve uma passagem pela KTM, estava livre no mercado e foi contratado para substituir o Romano Veziano, que mudou para a Honda. Então, tem uma pessoa nova tentando conduzir a evolução dessa moto que não precisa de uma grande mudança. Ela precisa parar algumas arestas para ela ser uma moto regular, estável, né? Uma moto que não varia de acordo com as condições. Porque isso acontece muito com a Aprilia. A gente tem algumas pistas em que é uma moto que é absolutamente dominante, inclusive domina a própria Ducati, mas tem outras pistas que a gente nem nota que ela tá ali porque o desempenho acaba sendo muito ruim. Então a tarefa do Sterlachini vai ser exatamente essa, tentar evoluir a moto a ponto dela andar bem em tudo que é lugar. Se ele conseguir fazer isso, aí ele vai conseguir colocar a Aprilia num novo patamar. A gente ainda vai ter que ver se isso vai acontecer, né? A gente teve só um dia de teste de pós-temporada no ano passado, não é exatamente uma amostra muito boa do que vem por aí. A gente ainda tem mais 2 baterias de pré-temporada nesse ano, antes do início real da temporada, ali no primeiro fim de semana de março. Então tem um tempinho aí pra gente tentar entender um pouco do que é esse campeonato. Mas no caso da Trackhouse, é isso, é uma equipe muito recente, é uma equipe que tem um excelente chefe de equipe, uma equipe que tem um piloto que passou por muita dificuldade quando estava correndo na KTM, mudou para a Aprilia na expectativa de conseguir avançar, não fez uma temporada ruim no ano passado, mas tampouco foi uma temporada excelente. Acho que em alguns momentos ele se mostrou bastante competitivo, em alguns momentos ele mostrou que tinha capacidade para ser um piloto forte, para brigar ali pelo menos perto do pódio, mas em outros momentos também ninguém viu. Então é também alguém que precisa trabalhar nessa constância. E o Ayogura, vamos ver como é que ele vai se sair. O Ayogura não é um cara que exala autoconfiança, muito pelo contrário. As declarações dele pós-título da Moto2 são de um piloto que tem muito pé no chão e acho que às vezes pouca confiança mesmo no que ele é capaz de fazer. Ele deixou claro que o objetivo dele era ser campeão mundial, independente da categoria, e que ele não vai ser um daqueles pilotos que vai ficar acumulando título. Então que ele queria ter um mesmo. Mas eu acho que ele tem potencial para se sair bem na MotoGP. Ele é um piloto que a gente viu que sabe se dedicar para crescer. Ele fez isso na Moto2 e ele entendeu na Moto2 também que às vezes, se você tenta vencer tudo e acaba jogando uma corrida fora, o impacto é grande. Então, ser consistente é importante. Acho que levar essa lição para a MotoGP, especialmente numa temporada de estreia, é importante também. Agora, me conta aí,
Vocês gostaram desse azulzinho com amarelo e cinza? Me conta o que vocês acharam e aí a gente vai conversando sobre os próximos lançamentos. A gente se vê depois. Valeu!